Tomala. Fomos convidados para um tema desafiador. Tolare kiwa. Konda. Kesi na nanda kaimwe ikwete tundo. Que poderia dar um livro, poderia dar uma semana de conferências ou uma semana de reavivamento entre casais. Ndai sukira kuto semana yosi ababali kwele. Dava linongisa. O ano passado, em setembro, estivemos na Semana de Lar e Família em Menong e foi uma experiência fantástica. E agora estamos de novo para um tema desafiador. Imoralidade sexual e suas consequências. Aparentemente esse tema seria desafiador, por quê? Porque como é que nós poderíamos falar de um tema tão importante e tão profundo como esse em um lugar onde há crianças? Bom, o Sacho poderia contar uma história para crianças, só que a pregação dele demora mais que a do pai, por isso é que ele não vai pregar hoje. E o meu xará que devia vos contar a história de Golias, quando passamos por lá não está preparado, então poderá vir num outro dia. Bom, a pergunta que a gente vai fazer é muito simples. Como é que você fala no teu filho quando ele te pergunta aquele negócio de mijar? O que é que você diz? Porque para a gente falar da imoralidade, é porque quando ele era bebê ele te perguntou uma coisa, ou você não respondeu, ou respondeu diferente. O que é que você diz quando ele te perguntou aquele negócio de mijar? Aqui na igreja, mas também na escola. Se ele não aprender em casa primeiro, ou não aprender bem na escola, ou na igreja, no clube de aventureiros, porque se você ver o programa do clube de aventureiros, desbravadores, e também se você acompanhar no programa que agora já findou do Hino da Graça, agora estamos no outro, lá já tem, só que os pais é que não são atentos. O que é que você responde? Na menina, quando ela te pergunta, o que é que você responde? Vamos dar um exemplo. A minha irmã estava viajando com o filho, que é o Aristides, do Bié para Benguela. E ele é uma psicóloga muito altruísta. Então um senhor disse: mas Aristides não é um nome muito pesado para uma criança? E ela disse: e quando ele crescer, não será sempre Aristides? E o senhor disse: não, tem razão. E eles continuaram a viagem. E o outro comprou jinguba e foi descascando, porque é civilizado. O outro foi comendo mesmo assim. Dois amigos comédia que estavam animando. O que estava limpando disse no amigo: limpe, porque senão isso vai te fazer mal. Ele disse: olha, já sei o que está dentro, então não adianta limpar, vou comer mesmo só assim. Quando compraram banana, ao invés de ser humilde, começou a comer também banana com casca. Isso vai te fazer mal. Disse: não, já sei o que está dentro, é banana. Então muitos pais
Não são culpados por causa das gerações de educação que recebemos, tal como disse o nosso ancião na apresentação. São diversas gerações, então muitos não foram bem educados, a instrução não passou bem, então foi feito um fosso geracional e a escola e a igreja ocuparam durante muito tempo esse espaço. Domo como é tipo o tempo ilo a congelo la escola ovvio via tambula e longoliate vai para isso. Em Benguela um senhor disse que ensinou o filho para não falar diretamente o nome, ensinou que isso aqui é cenoura. E o filho quando foi passar o final de semana com 4 anos na avó, a avó comprou cenoura, disse: avó, essas cenouras são bem grandes, tipo a cenoura do papá. Alguns chamam vários nomes. Por exemplo, sabes quando começou a aprender a falar, já na idade dos aventureiros, eu disse: esse negócio aqui chama-se pênis, porque é o que está escrito no livro, é o que ele vai encontrar na professora, no aventureiro, é o que ele vai encontrar na 3ª classe, na escola. Então ele vai dizer que o pai não mentiu. Dito e feito, aconteceu quando a professora Maria ensinou, ele já sabia. Porque o que é? Deus quando criou isso, não meteu outro nome, o nome mesmo, pênis. E eu disse: de momento é para urinar, mas quando você crescer, vai ter outra função. E até lá, agora aquele desbravador, vamos conversar. Gente, tu pode ter rei, o Mulongisa, o Mara, o Kugasapu Yako. Eti vakembiwa, o onda koto vakemba, vati kurihale, o varongisiwa makutunduko yacho, no. Alguns chamam a perereca, pituquinha, não sei o que. Mas não é. Sim, devemos. Se Deus, o pastor Bambi é que me ensinou. Se Deus criou o pênis e a vagina sem vergonha, por que você vai falar com vergonha? Ele disse que o que Deus criou sem vergonha, não podemos ensinar com vergonha. E quanto mais cedo a gente ensinar, então quando chegar a idade de decidir, ele na sua própria responsabilidade terá maturidade para dizer sim quando for sim e não quando for não, assim como José. Porque se estivéssemos a viver num mundo pré-edênico ou edênico, antes do pecado, então esse sermão e esse tema da saúde seria impreciso. Então, como causa da imoralidade sexual de maneira geral, foi o pecado. E a pureza sexual ensinada por muitas igrejas de que o sexo é só para fazer filhos, que também não é bíblica e que, na verdade, o pecado original não foi a fruta, e alguns metem o nome de maçã e que não é maçã. Dizem que foi a cobra que dormiu com a Eva. Quanta tolice. A moralidade sexual é definida por Deus como sendo o padrão daquilo que ele deixou. Um homem deixa o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa. E os dois, tal como no princípio, estarão nus no seu quarto no primeiro dia do seu casamento e estarão sem vergonha.
Sukua virulika. Akutulume ose aishahe. Ukayo ose aishahe. Vakale timbali mosi. Vakale waondo mosi. Vakale polola na umo yeva. O sonho kwame. Agora vamos ver o que então esta imoralidade, onde é que houve esse erro e quais são as suas consequências. Paulo nos ensina em 1 Coríntios, o capítulo 6, verso 18. Paulo nos ensina o seguinte: fugir da impureza. Outras versões diz da imoralidade. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então nós temos consequências físicas, consequências mentais e consequências espirituais. E o pastor Bambi, ele é mais profundo. Ele até diz que quando duas pessoas cometeram adultério, mesmo quando depois se encontrarem, cada um é como se fosse um imã. Vem logo à memória aquilo que haviam feito. Consequências físicas da imoralidade sexual. Para a mulher é a perda da inocência ou chamada virgindade. Que nunca mais voltará. Embora a medicina esteticista e outros envolvidos possam colocar aquela membrana fina, ainda assim, agora vem a consequência moral. Porque naquele tempo dizem que, eu ouvi uma senhora dizer que em algumas igrejas metiam ovo. Se o ovo entrar, não há casamento. É claro que não é o ovo XL, o ovo grande, mas o ovo da galinha nacional, que fala a galinha natural. Era o dia do teste, domingo é o casamento. Na sexta-feira as tias faziam o teste, se o ovo entrar, domingo não há nada. Para Israel, a consequência era um pouco pior, porque iam perguntar à menina: você foi violada, por que você não gritou? E por que você não denunciou? Então haveria apedrejamento ou ela era queimada. Então, Paulo, ele é profundo porque diz que as consequências físicas do primeiro ato podem ser tão traumáticas que a menina, mesmo depois de se casar, na mente dela sempre virá a memória daquele que foi o primeiro, o ladrão, o bandido. Sempre que ela tiver que fazer, mesmo quando estiver no banho, mesmo quando estiver mesmo quando falarem desse assunto, a memória traumática virá. A nossa memória é assim. Ela é aliada para o bem, mas também inimiga para o mal. Por isso é que sempre se insiste: permaneça para o rapaz casto até o dia do casamento, e para a menina permaneça virgem, intocável até o dia do casamento. Sabe, essa semana eu estava passando da baixa para a alta, e quando passei na estufa vi duas estudantes
menores de 18 anos a conversarem sobre relacionamento, não era revisão. E uma delas disse para a outra, para ter bom casamento, afinal, a minha amiga me disse que você tem que ter várias experiências. E ela já rodou com 7, ainda está faltando mais. Mas não estamos a falar rodar assim de namoro cristão, de conversar, o máximo é se dar as mãos, é mesmo de dormir junto de pai e mãe. Hadi, vamos a feco. Vakala kusapela. Pole vakala kusapela, pole kusacha kukwela. Oje jafinira kuti, ondakaya kobyati. Ove ukwenje lilavera lufeko wowe unawasanga sombolo. Ove ufeko lilavera ulume wasanga una akutandi. Balaheo sombo wa yulume. Kali yuwa kuti, anu vakala kulokisa ndeti, vakala kulokisa kuti pocho hakwele chiwatu lingandati. Yuma popia hati, ove ukaite wasiteka lumevalwa, amekali yunda siteka kwale, epanduvali, masandi kwa kamba, ocho wakwe chiwa. De acordo com o que disse o ancião, a língua umbundo sendo, como embelezar agora, uma língua africana de origem angolana, como definem hoje os acadêmicos. Se pudéssemos redefinir o casamento em umbundo, a moça que não fosse virgem para o meu filho ou meu sobrinho, no dia do Quatisepata, eu devia chamar aquele tio que lhe deram um casaco no pedido e aquela tia que levou os panos para a gente ajustar as contas. Isso é sério, porque aquele tio nunca contribuiu com nenhum lápis, não contribuiu com lapiseira, não contribuiu com roupa, nunca deu nada, não conhece o caminho da escola, nem a professora da sobrinha dele. E as filhas dele nunca se casaram. Ele é avô em casa, a sustentar os filhos das filhas, que eles chamam de pai. Os pais são paizinho, a mãe é mana, mas na filha do outro ele não contribuiu, é o que mais fala, ele é que escreve a carta. E chega ali no Quatisepata, afinal outra é rodada. Como é que fica esse tio? Hacho, tio, oinanu kaya kurinye, tijatua, omola amanja. No que, por lo fuera, ella opingamwe chosa. Chati mwakuti amendungongo ndakuti etekelimwe ndakasanga omolange hale umwe oinanu yange bo okakwela noke osanga ufeko hasombolo wako anuvara wacho hautiura mo kupapala ove ndangola pikwala landa la chimo wakuliha ndawalela la hekwa chikulihile kali ove ukalingetamento kolongandi. A tia da passagem, aquela tia agitadora, que diz que a minha filha vive no sítio de não sei lá onde, é a mais bonita, é o tesouro da família, você destapa ali nada, e ela diz que 500 não chega, 1000 não chega, 5, e no fim, você tem que lhe chamar no Quatisepata, até como então, tia, qual é a educação que você deu? Umwe akuti, okagolo nangavitatu, ocho akembendati na blabao malingile, ocho lutanya mababa kapona nanga. Kali enoke akutinora po wole onda tayasa danda chiponya ondi pingo minyo kinyendo wati ukia yachi umwelechi sao sangale akuti osombolwa ndo sanga kwa mtanulume hovikia akutandi njukulo hale akahandi shalalele luka iwacho hovikia akutandi mboluleko ndomo walongao osabrinha yo. A imoralidade sexual traz consequências psicológicas. Por quê? Porque o homem que sabe que esta se ofereceu a mim, naquele quarto do meu amigo, onde nem janela tem, e cheirava chulé, será que lá nos primos não foi entregar? Será que lá mesmo no óbito onde está aí? Ele anda mesmo no negócio? Então, os traumas, ele não tem confiança na mulher. Este bebê que está vindo é mesmo meu, é nosso. É atribuído ou é adquirido? Akuti, Kalilele. Wangila balo hondo munda la kutina ngomole hoshule bato kaliyele kaliyenga sila hakala mwakuti pwenyo malala tuli bangyale hale vetu hale bauna okasikombaka. É dia dos pais, mas nunca lhe homenageiam nas redes sociais. Queria banjali por aí se ela não me tem banguete até tua bandula. É dia da família, mas nunca estão reunidos. Costumam reunir aonde? Esta queria para acabar carapa moçi. Onde põe o irmão Hamipi. Deixa traumas psíquicos quando o casal não começou pela primeira vez juntos, houve deslizes.
ndakuti kama fetikira